Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo legal. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça, ao estudo. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre a modernização e a expansão cafeeira. Assunto muito importante para a gente poder entender a história econômica do Brasil. Dinâmica aqui do estudo é muito simples. Esse conteúdo que está aí na tela para vocês está aqui para mim também. Vou trabalhar com vocês de forma dinâmica. Lembrando que isso aqui é um estudo baseado em cima do livro História Concisa do Brasil. Tem a playlist aqui no canal com o livro por parte, né? Cada vídeo falando de uma parte do livro. É um estudo bem interessante. Te convido a ficar até o final. Se o conteúdo for bom para você, para os seus estudos, para as suas pesquisas, deixa aquele joinha, se inscreve, passa para frente para quem está estudando. Simbora, bora pro pau, bora estudar. Rapaziada, modernização e expansão cafeeira aqui no Brasil. O que acontece? Por volta ali de 1850, o Brasil ele começou a meio que assim, entrar nos trilhos com relação à modernização. Foi uma época assim, com várias mudanças bastante importantes para cá, galera. Primeiro, acabou o tráfico de escravos, né, vindo da África. Isso aí foi uma mudança muito radical. Isso, consequentemente, obrigou o país a pensar em novas formas de organizar a economia, já que a economia é baseada em escravidão e exportação. Tudo quanto é que a gente falando de Brasil, eu falo isso para ajudar a fixar. Né? Depois, gente, veio a Lei das Terras, que basicamente dizia que agora só podia ter terra comprando a terra. Nada mais de simplesmente chegar e ocupar. Isso também mudou completamente o jeito de como que as pessoas conseguiam as propriedades. Né? O governo ele também reorganizou a Guarda Nacional e criou, gente, o primeiro Código Comercial, né? Que basicamente colocou assim, regras mais modernas com relação aos negócios, empresas e também os investimentos. Com todas essas mudanças, gente, o dinheiro ele começou a circular mais. Surgiram mais bancos, surgiram mais fábricas, né? Começou a aparecer também questão da navegação a vapor, que ajudou pra caramba a movimentar as mercadorias mais rápido. O governo ele também aumentou, consequentemente, os impostos de importação, né? Isso fez assim acabar entrando mais dinheiro ainda para os cofres públicos, né? Para completar, os liberais e os conservadores, né? Que eles viviam meio que brigando, tendo vários rachas, eles fizeram alguns acordos políticos, né? Ali temporários, né? E com essa união que se formou, gente, o Ministério da Conciliação entre 1853 e 1886, gente. Isso aí é uma parada muito importante, né? Assim, foi um período, gente, que a galera apostou até da fase popular, né? No famoso vamos ver se dá pra gente trabalhar junto, né? Pra poder fazer o país efetivamente andar e crescer com essas questões da modernização. Foi uma mudança geral e bastante radical. A modernização aqui no Brasil, gente, avançou legal mesmo quando começou-se a melhorar o transporte. Isso assim, era uma parada super importante para poder juntar melhor as regiões do país e fazer a economia de exportação funcionar de verdade, né, dentro dos moldes da economia moderna. Nessa época, gente, foram construídas estradas, né, ferrovias bastante importantes, como, por exemplo, separei aqui os exemplos legais para vocês. A Estrada União e a indústria de trilhos, como a linha Recife-São Francisco. Estrada de Ferro Dom Pedro II também, né? Mais tarde, a São Paulo Highway. Essas obras, elas facilitaram muito o transporte do que o Brasil vendia para fora. Açúcar no Nordeste e café no Centro-Sul. As principais culturas aqui do Brasil de exportação. Antes disso, gente, tudo dependia de estrada, que eram ruins, né? E as mercadorias carregadas com tropas de burros, né? Era lento e caro fazer isso. Com essas novas vias, né, construídas, não sei se de forma tão precária, e também as ferrovias, muitas que eram pagas com dinheiro inglês, inclusive, é bom ressaltar. O país ele conseguiu ligar as áreas produtoras aos portos, né? Acelerando pra caramba a produção e deixando tudo mais eficiente. Expansão do café, principalmente no oeste paulista, gente, ele mudou totalmente a economia e a sociedade da época. Enquanto o Vale do Paraíba, né,
ali entre o Rio e São Paulo, começava a perder força por causa da falta de terras boas. O interior de São Paulo estava ganhando força pra caramba, porque eles tinham terras bastante férteis, né? E a terra roxa, galera. Assim, terra roxa era muito boa para plantar café, né? E assim, também tinha muito espaço para poder fazer mais plantações. Só que esse crescimento ele aconteceu ainda com bastante dependência, gente, de trabalho escravo. Depois que o tráfico internacional acabou em 1850, né, o que rolou foi um grande tráfico interno. Milhares de escravizados foram levados do Nordeste para as novas áreas cafeeiras, né? Em São Paulo. Isso aumentou ainda mais, gente, as diferenças entre as regiões. O Nordeste acabou perdendo muita mão de obra e riqueza, enquanto São Paulo começou a crescer pra caramba. Agora vamos falar a respeito do início da grande imigração, galera. Assim, principal ponto, mudança do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. Né? Não foi uma parada que aconteceu de forma rápida e com menos fácil. Né? Vários fatores sociais, culturais, também econômicos, influenciaram esse processo. No caso de São Paulo, gente, os fazendeiros eles queriam substituir o trabalho escravo, só que eles não queriam contratar os ex-escravizados por puro racismo. A real é essa. Eles também não queriam trazer trabalhadores pobres do Nordeste, né? Porque rolava assim, muito preconceito também e uma ideia errada de que esses trabalhadores eles não serviam para o que eles queriam. Ao mesmo tempo, os fazendeiros do Nordeste eles não aceitavam perder os seus trabalhadores, né, para as fazendas do Sudoeste. Mesmo assim, com as secas, né, com as dificuldades que aconteciam por lá, cara, não queriam perder, não arredavam. Por isso, gente, muitos fazendeiros paulistas eles começaram a trazer imigrantes europeus. E isso foi assim influenciado por autores, né? Autores que eu digo realmente escritores bem racistas da época, né? Tem dois exemplos aqui do Buckle e do Gabineau que eles defendiam a ideia absurda, gente, de que assim os europeus eles seriam superiores e que eles trariam o progresso. Né? Esses caras defendiam essas ideias e a galera daqui comprou isso aí, né? No final das contas, toda essa mistura de preconceito racial, interesse econômico, né? Também disputas regionais, isso tudo ajudou a maneira de como o Brasil fez essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre. No começo, trazer imigrante para cá, para poder trabalhar nas fazendas, né? Não deu muito certo, não. Um exemplo que tem aqui, né, famoso, foi a experiência de parceria. Foi criada por um cara chamado Nicolau Campos Vergueiro em 1847. A ideia dele era simplesmente assim, dividir os lucros entre os fazendeiros e os imigrantes. Só que assim, na prática virou, gente, quase que um novo tipo de exploração. Isso acabou gerando briga, acabou culminando também na famosa revolta da fazenda Ibicaba em 1856. Tem uma olhada mais a fundo nessa revolta. E a situação, gente, ela só começou a melhorar depois de 1871, quando veio a Lei do Ventre Livre, né? Que basicamente dizia que os filhos de mulheres escravizadas eles já nasceriam livres. O governo de São Paulo ele criou também maneiras de ajudar financeiramente quem quisesse trazer imigrantes, né? Só que mesmo assim, na década de 1870, o número de estrangeiros, gente, ainda era assim bem menor do que os fazendeiros queriam que fosse. Outro problema foi que muitos italianos, né, no começo, os italianos foram os principais imigrantes, eles não queriam vir para cá. Especialmente depois de uma circular, né, que começou a rolar por lá em 1885, que dizia que São Paulo era uma região insalubre pra caramba, cara. Isso, consequentemente, cara, sim, afastou gente pra caramba, né? Somente depois, quando os caras mais influentes, né, tem uns exemplos aqui, Martim Prado Júnior e o Antônio Silva Prado, eles entraram nesse jogo que as coisas começaram a andar de verdade. Eles criaram em 1886, gente, a Sociedade Promotora da Imigração. Anota isso aí que é importante, né? A sociedade aí organizou melhor todo tipo de processo de trazer os imigrantes. E a partir daí, a imigração começou a ganhar força de uma maneira mais estruturada. A imigração ela começou a crescer de verdade quando assim,
dois pontos se juntaram. Separei aqui para você. O primeiro foi uma crise econômica na Itália que rolou especialmente em regiões pobres, né? Tem os exemplos aqui de Veneto e na Lombardia, onde assim, muita gente estava passando aperto de verdade, né? O segundo ponto foi o governo de São Paulo, que começou a oferecer assim, uma porrada de vantagens para quem quisesse vir para cá. Pô, passagem paga, hospedagem, né? Chegando aqui toda ajuda prática para poder se instalar. Com isso aí, muitos italianos eles começaram a ver o Brasil como uma oportunidade, gente. O resultado acabou sendo uma onda migratória grande pra caramba. Pra vocês terem uma ideia aqui, entre 1885 e 1888, o número de imigrantes, olha só, saltou de 6.500 imigrantes para quase 92 mil, gente. Maioria esmagadora italiana. Todo mundo italiano. Graças a essa chegada assim, massiva de trabalhadores, a colheita de café de 1888, né, bem no ano da abolição, ela não ficou sem mão de obra, né? Isso acabou ajudando assim muito a realmente consolidar a troca do trabalho escravo pelo trabalho livre nas fazendas do café no oeste paulista. E aí, a partir dali, o sistema baseado em imigrantes ele acabou se tornando normal, né? O novo padrão de se fazer comércio. Galera, outro tópico importante desse tema, por incrível que pareça, é a gente dar uma analisada na Guerra do Paraguai. Ela rolou de 1864 a 1870, gente. Na real, essa guerra ela só faz sentido quando a gente olha para a história da região do antigo vice-reinado do Rio da Prata. Depois que essa grande colônia se desfez, deu origem a 4 países: Argentina, Uruguai, Paraguai e também a Bolívia, né? Cada um deles cheio de brigas, né? E disputas políticas. Na Argentina, gente, rolava treta forte entre dois grupos. Essas informações é legal vocês anotarem, né? O primeiro grupo são os unitários, né? Que eram os comerciantes de Buenos Aires, que eles queriam assim, um país mais centralizado e controlar todo o comércio pelo porto da cidade. E o segundo grupo são os federalistas, gente, que eram as elites regionais. Eles defendiam mais autonomia para as províncias e eles preferiam, assim, uma economia voltada para o mercado interno. No Uruguai, que foi criado ali em 1828, com apoio dos ingleses, né? A política, gente, ela foi bastante marcada por conflitos constantes entre os colorados, que eles eram mais liberais, ligados ao comércio e às potências europeias, e os blancos, gente, que era uma galera mais rural, mais conservadora, né? Herdeiros de uma tradição mais autoritária. O Paraguai, por sua vez, ele ficou basicamente isolado desde 1813, porque Buenos Aires bloqueava o acesso deles ao comércio. E esse isolamento, gente, fez o país seguir um caminho bastante diferente dos demais. Sob o comando do José Gaspar de França, o Paraguai ele virou assim, basicamente um país fechado, ele estatizou as terras, né, e criou as chamadas instâncias da pátria, né, e controlou tudo de uma forma bem rigidona. Depois, gente, com o Carlos Antônio Lopes, né, e o filho desse cara, o Francisco Solano Lopes, é legal dar uma notada nesses nomes, o país ele começou a se modernizar. Ele se abriu um pouco mais ao comércio, né, principalmente investiu pesado em modernização militar, muito importante, né? Todo esse cenário de rivalidades regionais, conflitos internos, né, disputas por poder e por comércio, foi todo o pano de fundo que explica como que a Guerra do Paraguai acabou rolando, acabou acontecendo. Durante a primeira metade ali do século XIX, gente, o Brasil ele tinha uma preocupação constante com a região do Prata. O medo de uma Argentina unificada e poderosa. A realidade era essa. Se isso acontecesse, Buenos Aires poderia simplesmente mandar na região, né, disputar a influência com o Império e até atrair o Rio Grande do Sul, né, pro lado deles, né? É uma parada que o Brasil não queria de jeito nenhum. No Uruguai, o Brasil mantinha uma política de influência assim, direta sobre eles, né? Sempre apoiava os colorados, que era o grupo mais liberal ligado ao comércio, e até assim fez acordos secretos com esses grupos, né? Tem histórias interessantes se vocês derem uma pesquisada. A ideia geral, gente, era garantir que o Uruguai ele não caísse nas mãos dos blancos, porque tinha assim mais afinidade com a Argentina. Com o Paraguai, a relação já era de altos e baixos. A
Às vezes, né, o Brasil e o Paraguai eles se apoiavam, dependendo de como andava ali a relação do Brasil com a Argentina. Outras vezes surgiam mais tensões por conta das fronteiras, né? E principalmente, gente, pela questão da livre navegação do Rio Paraguai. Que assim, esse rio era essencial para o Brasil acessar a província do Mato Grosso. Se o Paraguai fechasse o rio, o Mato Grosso ficava praticamente isolado. Por conta disso tudo aí que eu falei, imaginar Brasil, Argentina e Uruguai aliados contra o Paraguai parecia uma parada impossível. Só que assim, isso mudou depois de 1862, quando um cara chamado Bartolomé Mitre, ele conseguiu unificar a Argentina sobre o governo dos unitários, gente. O Mitre, ele se aproximou dos colorados, né, que eram aliados do Brasil, eles defendiam a livre navegação dos rios. E tinha, sim, uma política que agradava os liberais brasileiros que também chegaram no poder naquele ano, né? Com esses interesses ali alinhados, aquilo que antes parecia totalmente improvável acabou acontecendo. Formou uma tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Era basicamente o trio MSN, quem lembra do trio MSN de Barcelona, que era o Luiz Soares uruguaio, o Messi argentino e o Neymar brasileiro, né? Era uma trinca ali muito forte para atacar o coitado do Paraguai. Com esse novo cenário político na região, as tensões entre o Brasil e o Paraguai elas acabaram aumentando pra caramba. Solano Lopes, que era o líder paraguaio, ele queria garantir uma saída para o mar e acabar com o isolamento histórico do Paraguai, por assim dizer. Além disso, ele queria também fazer o Paraguai uma força regional mais respeitada. Só que tinha dois outros atritos rolando ao mesmo tempo. Se liga só, gente, tinha as disputas econômicas, né, uma concorrência pela erva mate e também problemas geopolíticos envolvendo fronteiras e a navegação dos rios, né, que era uma parada essencial que o Brasil também queria, né, com relação ao Paraguai. Para tentar equilibrar isso aí e frear o avanço da Argentina, que estava unificada, Solano Lopes passou a se aproximar dos blancos do Uruguai e dos federalistas argentinos, né? De Entre Rios e Corrientes, que também eram contra o Mitre. Essas alianças, gente, somadas às rivalidades já existentes, criaram um clima basicamente explosivo. E foi justamente esse conjunto de disputas políticas, né, e também econômicas que acabou levando ao maior conflito militar da história da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai. Continuando, pessoal, no começo da década de 1860, o Brasil e a Inglaterra começaram a brigar por causa da questão Christie. Basicamente, os ingleses acusaram o Brasil de não punir os crimes contra britânicos e, como pressão, a marinha inglesa apreendeu navios brasileiros no Rio de Janeiro. Basicamente foi isso, né? O Brasil ficou assim irritado pra caramba e em 1863 os dois países romperam as relações diplomáticas, né? Foi uma parada realmente perigosa. Ao mesmo tempo, gente, surgiram denúncias de violência contra brasileiros que viviam no Uruguai. Isso, assim, mexeu pra caramba com o orgulho nacional, né? Criou, assim, um clima muito patriótico aqui por conta disso, né? Usando isso como justificativa, gente, o governo imperial brasileiro invadiu o Uruguai em setembro de 1864, né? Para poder apoiar o grupo político chamado os Colorados. Já falei deles aqui, que eram aliados do Brasil. Essa intervenção, gente, deixou o Paraguai em alerta máximo, né? E como resposta, eles mandaram apreender o navio brasileiro Marquês de Olinda em 11 de novembro de 1864. Informação muito importante. Logo depois começaram seus ataques militares. Foi aí que, de fato, estourou a Guerra do Paraguai. O Solano Lopes, como eu já falei que era o líder do Paraguai, ele achava que ele teria a ajuda dos blancos, né, que eram os rivais dos colorados no Uruguai por conta da invasão lá do Brasil. E também das províncias argentinas que eram contra, né,
o presidente Mitre. Só que isso não rolou, gente. Rolou uma parada contrária. Em maio, 1º de maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles se uniram oficialmente, assinando o Tratado da Tríplice Aliança, guarda essa informação, para se juntar para pegar o Paraguai. Foi isso que rolou. Mesmo assim, essa aliança, né, obviamente sendo mais ricos, né, fortes economicamente, quem começou a guerra em vantagem, por incrível que pareça, gente, foi o Paraguai. Porque eles tinham um exército bem mais preparado, gente. Tinha cerca de 64 mil soldados, sendo 28 mil veteranos. Já os países da Tríplice Aliança, o trio MSN, tinha menos tropas e pouca organização no começo. E a guerra acabou durando, gente, muito mais do que se imaginava por alguns motivos, gente. Um deles foram as fortificações do Paraguai, principalmente a fortaleza de Humaitá, que era assim super bem defendida. Ela demorou muito para poder cair. E os aliados também cometeram assim vários erros estratégicos. Mais detalhes vocês conseguem encontrar fácil, né? Se fizerem pesquisas adequadas. Mesmo com algumas vitórias importantes, gente, como a Batalha do Riachuelo em 1865 e a Batalha do Tuiuti em 1866, a situação não estava fácil, gente. Em vários momentos, os aliados levaram a pior, né? Teve o caso aqui da derrota de Curupaiti, que assim foi um desastre, por assim dizer, para os aliados. A virada do trio MSN começou em 1866, quando o Duque de Caxias, você já ouviu falar muito desse nome, ele foi colocado no comando do Exército Brasileiro. Esse cara fez, assim, várias viradas para o Exército Brasileiro. E depois ele passou a liderar as forças aliadas, gente. Ele organizou o Exército, né? Melhorou a logística, treinou as tropas e tudo mais. E partiu para ataque, gente, mais eficiente. Né? O grande efeito foi a conquista do Humaitá, que eu falei que demorou pra caraca para poder cair, que abriu o caminho para realmente avançar até o Paraguai. Com isso, os aliados eles conseguiram entrar em Assunção em janeiro de 1869. Depois disso, de cumprir a parte difícil da missão, o Caxias saiu do comando. E quem assumiu o comando, cara, foi o Conde Deu. D''eu, Conde Deu. Piadas à parte. Ele liderou a fase final da guerra. Né? Os combates continuaram até a morte do Solano Lopes em 1º de março de 1870, e isso marcou, né, o fim definitivo da Guerra do Paraguai. O Paraguai, galera, foi o país que mais sofreu com a guerra. Todo país sofre com guerra, mas as perdas do Paraguai foram hardcore, gente. Saiu assim, praticamente destruído. Perdeu território para o Brasil e para a Argentina. Teve uma queda absurda na população, absurda de verdade. Em 1864, o país tinha cerca de 406 mil habitantes. Em 1872, esse número caiu para mais ou menos 231 mil. O Paraguai perdeu quase que a metade da população na guerra do Paraguai. E teve coisa pior. Sim, a maioria da população que sobrou era de mulheres, crianças e idosos. Porque assim, grande parte dos homens morreu na guerra. Como reconstruir isso aí? Vocês terem uma ideia. Até hoje o Paraguai sofre reflexos da Guerra do Paraguai. Até hoje. No momento de gravação desse vídeo de 2026. Pois é. Bom, o Brasil venceu, né? Só que isso não quer dizer que aqui também o país saiu ileso. O país terminou o conflito, né? Ainda mais endividado com a Inglaterra. Já estava endividado. Precisou pegar grana emprestada por conta da guerra. E assim, gastou pra caramba com arma, navios, soldados, né, empréstimos durante a guerra. Dentro daqui do Brasil, a consequência mais importante foi política e também social. O exército saiu da guerra muito mais forte, né, e consciente do papel que eles tinham. Os militares, eles passaram a ser vistos como um grupo de identidade própria, gente. Mais organizado, né, com voz política. Eles também começaram a criticar as elites civis, né, chamando de casacas, que ficaram assim longe dos combates. E em vários casos, gente, eles lucraram também fornecendo produtos pro exército, né? Enquanto os soldados morriam no fronte, né? Daí que veio a expressão virar casaca, né?
Essa mudança de atitude fez o exército deixar, gente, de ser apenas uma força militar e passar a ser um ator político importante na sociedade. Esse novo protagonismo militar, gente, ele mexeu sim com o equilíbrio do império. Isso reverberou fortemente aqui, né? E assim, isso teve efeitos potentes nas décadas seguintes, né? Influenciando muitas crises políticas e mais tarde, gente, a própria queda da monarquia. Não sei se ficou bem explicado, eu espero que sim, mas esse foi mais um resumo do nosso História Concisa do Brasil, falando sobre a modernização e a expansão cafeeira. Bom, se os estudos foram úteis para você, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se você leu o livro, eu deixei passar alguma coisa batida, lembrando que isso aqui é um resumo, coloca aí, que é muito importante. Se você tiver um ponto de vista diferente do autor, alguma informação complementar, principalmente sobre a Guerra do Paraguai, pô, coloca aí que, cara, todo mundo que acessa sai ganhando com o teu comentário. Todo comentário é pertinente, principalmente se for com relação a conteúdo. Porque, cara, não existe história absoluta. Né? São pontos de vista de historiadores. Então, cara, dependendo da linha de pesquisa, da visão de cada autor, até em termos de questão de concurso, né? Falam sobre um tema de acordo com o autor XY. Essas informações são bem úteis. Então, realmente, eu te convido a ser participativo se você tiver interesse aqui no trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Preciso trabalhar. Valeu, rapaziada. Beijo no coração. Bons estudos. Tamo junto.